Ninguém pode menosprezá-lo. Quem lhe desobedece perde, e quem o serve ganha. Retribui o bem oculto pela paz e felicidade, e o mal disfarçado pelos sofrimentos. Vê em todos os lugares e tudo percebe. Sede justos, e ele vos recompensará. Porém, se fordes injusto, ele vos dará salário merecido, mesmo que o Dharma demore a manifestar-se. Não conhece bem a cólera nem o perdão. Suas medidas são de uma precisão absoluta e sua balança infalível. O tempo não existe para ele. Julgará amanhã ou muito tempo depois. Graças a ele, o assassino se fere com sua própria arma. O juiz injusto perde seu defensor. A língua falaz condena sua mentira. O ladrão furtivo e espoliador roubam para entregar o produto de suas rapinas. Tal é a lei que se move para a justiça, que ninguém pode evitar ou deter. Seu coração é o amor, e seu fim a paz e a perfeição última. Obedecei. Os livros dizem a verdade, irmãos meus. A cada vida de cada homem é o resultado de suas existências anteriores. Os erros passados trazem desgostos e sofrimentos, e o bem traz consigo a felicidade e a paz. Recolheis o que semeaste. Vede este campo. O sésamo foi sésamo, e o trigo sempre foi trigo. O silêncio e a sombra o sabem. Assim nasce o destino do homem. Virá a colher tanto sésamo ou trigo, quanto semeou na existência anterior, e tantas ervas mais e venenosas que causam na ruína e a da terra dolorosa. Se trabalhar bem, arrancando-as e plantando em seu lugar sementes benéficas, o solo será fecundo, formoso e puro, e a colheita será rica. Se aquele que vive, sabendo de onde vem a dor, a sofre pacientemente, esforçando-se por pagar as dívidas contraídas pelas antigas faltas, praticando sempre o amor e a verdade sem causar mal a ninguém, purga completamente da mentira e do egoísmo seu sangue, sofrendo com toda mansidão e não devolvendo senão o bem e o perdão pelas ofensas recebidas. Se a cada dia se torna mais compassivo, santo, justo, amável e sincero, e arranca o desejo de todos os lugares onde ele se implanta com raízes sangrentas, até que o amor da vida termine. Então ele, morrendo, deixará, como a soma do seu eu, uma conta corrente da sua existência, cujos males estão pagos e mortos, desde os mais recentes aos mais afastados, e cujo bem está vivo e poderoso de tal maneira que os frutos o seguem. Um homem tal não tem necessidade do que chamamos vida. O que começou nele é a eternidade. Realizou seu destino humano. Já não padecerá tormentos. Os pecados já não o mancharão. Os sofrimentos, as alegrias e as dores terrenas já não perturbarão sua paz eterna. E as mortes e existências não começarão mais para ele. Entra no nirvana. Não forma mais que um com a vida. E, entretanto, não vive. É bem-aventurado porque cessou de ser. Om Mani Padme Hum. A gota de orvalho se perde no seio do mar deslumbrante. Tal é a doutrina do karma. Aprendei. Só quando desaparecem todas as escórias do pecado, só quando a vida morrer como uma chama clara extinta, a morte morrerá completamente com ela. Não digais, sou, fui ou serei. Não penseis que passais de uma habitação de carne a outra como viajantes que recordam ou esquecem que estiveram bem ou mal alojados. A soma das existências anteriores, que constitui a última, volta novamente ao universo, constrói sua morada, como o bicho da seda tece o casulo que o encerra. Toma sua substância e suas funções, como o ovo da serpente durante a incubação. Toma suas escamas e seus anéis, como as sementes dos espenachados arbustos voam por cima das rochas, das terras calcárias e dos areais, até que encontrem um pântano propício ao seu desenvolvimento. Mesmo acontece ao ser feliz ou desgraçado. Quando a morte fere o assassino cruel, seus fragmentos impuros e ensanguentados vagam, levados por ventos brumosos e pestilenciais. Porém, quando morre o homem bom e justo, sopram suaves brisas. O mundo se torna mais formoso, como um rio do deserto que desaparece repentinamente para reaparecer em seguida, brilhando com um fulgor mais puro. Assim, o mérito adquirido faz alcançar uma era mais venturosa, que está mais afastada do demérito. Entretanto, é preciso que esta lei de amor reine soberanamente sobre o mundo inteiro, antes que os kalpas se terminem. Qual é o obstáculo? Irmãos meus,
e a obscuridade que a ignorância espalha. A que vos extravia e vos faz tomar as aparências como realidade, e vos inspira o desejo ardente de possuí-las, e quando as tendes, vos ligam as concupiscências que causam vossas dores. Vós que quereis seguir o caminho do centro, traçado pela clara razão e aplanado pela doce quietude, vós que quereis conhecer o caminho elevado do Nirvana, escutai as 4 nobres verdades. A primeira verdade é a da dor. Não vos deixei enganar. A vida que amais é uma longa agonia. Só ficam suas penas, pois seus prazeres são como pássaros que brilham e voam. Sofrimentos do nascimento, dos dias desesperados, da ardente juventude, da idade madura, dos frios e sombrios anos da velhice e, finalmente, os sofrimentos da morte. Eis aí o que enche vossa lastimosa existência. O amor é uma coisa doce, porém as chamas fúnebres deverão beijar os seios, sobre os quais descansais, e os lábios, aos quais agora unis os vossos. Valorosa é a virtude guerreira, porém os abutres dilaceram os membros do chefe e do rei. A terra é magnífica, porém todos os hóspedes de suas selvas conspiram para sua morte recíproca, com sua sede de viver. Os céus são de safira, porém aos homens famintos, por mais que gritem, não deixam cair uma só gota d'água. Perguntai aos enfermos, aos aflitos, aos mancos apoiados em seus bastões, sós e abandonados: amais a vida? E vos dirão que a criança tem razão de chorar quando nasce. A segunda verdade é a causa da dor. Que sofrimento vem por si mesmo e não do desejo. Os sentidos e os objetos percebidos se encontram e acendem a viva chispa das paixões. Assim se inflama Trishna, a concupiscência e a sede das coisas. Vós vos afeiçoais desatinadamente às sombras e vos iludis com os sonhos. Plantais no meio de um falso eu e estabeleceis ao seu redor um mundo completamente imaginário. Estais cegos para as claridades supremas, surdos para as vozes das brisas suaves, que vêm de mais alto que o véu de Indra, que o céu de Indra, mudos para os reclamos da verdadeira vida conservada para vós e que a falsidade desviou. Assim vêm as lutas e as concupiscências que fazem reinar a guerra no mundo. Assim sofrem os pobres corações enganados e correm as lágrimas amargas. Assim cruzam as paixões, as invejas, as cóleras e os ódios. Assim, os anos cruéis, com os pés vermelhos de sangue, seguem os anos manchados com a podridão cadavérica. Por isso, onde deveria brotar o trigo, se estende a erva daninha, com suas raízes e flores venenosas. Com trabalho, as boas sementes encontrarão solo propício, onde possam cair e brotar. E a alma se vai saturada de brotos envenenados, e o karma renasce com o desejo ardente de beber de novo. Excitado pelos sentidos, o eu fogoso começa de novo a colheita de novas desilusões. A terceira verdade é a cessação da dor. A paz é a que deve vencer o amor do eu e o apego à vida. Arrancar dos peitos a paixão de raízes profundas e acalmar a luta interior. Assim está satisfeito o amor e pode abraçar a eterna formosura. Tem-se a glória de ser dono de si mesmo e o prazer de viver por cima dos deuses. Possuem-se riquezas infinitas, porém se armazenam os tesouros dos serviços prestados, dos deveres cumpridos com caridade, das palavras benéficas e da vida pura. Não se perderão essas riquezas no curso da existência e nenhuma morte as depreciará. Então desaparece a dor, porque cessarão a vida e a morte. Como pode iluminar a lâmpada cujo azeite se consumiu? A velha conta carregada de dívidas está liquidada e a nova está em branco. Assim alcança o homem a felicidade. A quarta nobre verdade é exatamente a via, o caminho. Ela está aberta, ampla e plana, acessível a todos os pés, desembaraçada e vizinha do nobre caminho óctuplo, que vai direito à paz
e ao refúgio. Escutai, numerosas pegadas conduzem a esses picos gêmeos cobertos de neve, em torno dos quais se mesclam as nuvens douradas. Subindo pelos aclives suaves ou escarpados, se chega aos cumes onde aparece outro mundo. Os que têm membros vigorosos podem afrontar o caminho reto e perigoso, que vai diretamente pelo flanco da montanha. Os débeis são obrigados a rodeios que percorrem caminhos mais longos, descansando em muitos lugares. Tal é o caminho óctuplo que conduz à paz. Caminha por alturas mais ou menos abruptas. A alma animosa se apressa e a alma débil se atrasa, mas todas alcançarão as neves banhadas de sol. A primeira prática boa é a doutrina reta. Tende bons sentimentos para com tudo que vive. Sufocai em vós a maledicência, a avidez e a cólera, de tal modo que vossas existências se assemelhem a suaves brisas que passam. A terceira é a linguagem reta. Vigiai vossos lábios. Ele pulou a segunda aqui. Pulou a segunda prática, que seria o pensamento correto, tá? Então, primeiro seria a doutrina reta. O segundo seria o pensamento correto, tá? Sentimentos e bons. Vamos lá. Terceira. A terceira é a linhagem reta. Vigiai vossos lábios como se fossem as portas de um palácio, habitado por um rei. Que todas as vossas palavras sejam tranquilas, francas, corteses, como se sua majestade estivesse presente. A quarta é a conduta reta. Que cada uma de vossas ações ataque uma falta ou ajude a acrescentar um mérito, como se vê o fio de prata através das contas de cristal de um colar. Deixai que o amor apareça através das vossas boas ações. Há 4 rotas mais elevadas, porém, só podem segui-las os pés, que não chorarão mais as coisas terrestres. São a pureza reta, o pensamento reto, a solidão reta e o êxtase reto. Não pretendais voar para o sol, ó almas cujas ainda não têm penas. O ar das regiões inferiores é suave, e os horizontes domésticos a que estáis acostumados não são perigosos. Somente os seres vigorosos podem abandonar o ninho que cada um para si constrói. O amor da mulher e da criança são preciosos, eu o sei. A amizade e as diversões da vida são agradáveis. As caridades amáveis de uma vida virtuosa são úteis. Seus temores, ainda que falsos, estão ancorados solidamente. Vivei assim, tais vidas, vós que estáis ainda presos às afeições terrenas, como os mais fortes viverão a deles. Fazei da vossa debilidade uma escada de ouro, elevai-vos pela prática diária dessas aparências para as verdades mais dignas de ser amadas. Assim, chegareis às alturas mais serenas, subireis mais facilmente e encontrareis menos acabrunhador o peso das vossas culpas e adquireis uma vontade mais firme para quebrantar os laços dos sentidos, entrando no caminho. Aquele que começa desse modo alcança o primeiro grau, conhece as nobres verdades e o caminho óctuplo. Cedo ou tarde, alcançará a morada bendita do Nirvana. Aquele que chega ao segundo grau, emancipado das dúvidas, ilusões e da luta interna, dono de todas as concupiscências e libertado dos sacerdotes e dos livros, não terá que viver senão uma existência. Um pouco além se acha o terceiro grau. Ali o espírito majestoso se torna puro e se eleva ao amor de todos os seres e à paz perfeita. Está terminada a vida e destruído seu cárcere. Porém, alguns ultrapassam seguramente tudo que é vivo e visível para alcançar o fim supremo pelo 4º grau, o dos santos, dos budas, das almas imaculadas. Vede como inimigos cruéis, degolados por um guerreiro. Os 10 pecados jazem no pó ao longo desses graus. O egoísmo, a falsa fé, a dúvida, o ódio, a concupiscência formam 5, e aquele que venceu esses 5 pecados franqueou 3 dos 4 graus. Porém, ficou ainda o amor da vida sobre a terra, o desejo do céu, o amor próprio, o erro e o orgulho.
Como aquele que permanece nestas alturas nevadas, só tem por cima de si o azul infinito. Assim o homem, quando matou esses três últimos pecados, chegou à zona do nirvana. Os deuses colocados abaixo dele o invejam. A ruína dos três mundos não o alteraria. Para ele, todas as vidas estão vividas, todas as mortes estão mortas. O karma não lhe construirá novas moradas. Não buscando nada, possui tudo. Seu eu desaparece e se funde no universo. Se alguns ensinarem que o nirvana é a cessação do ser, diz-lhes que mentem. Se alguém ensinar que o nirvana é viver, diz-lhes que se enganam, porque nada sabem a esse respeito. Ignoram que luz brilha acima de suas lâmpadas sem luz e que a felicidade está fora do caminho e do tempo. Entrai no caminho. Não há pior dor que o ódio, nem sofrimento, como o da paixão, nem engano, como o da sensação. Entrai no caminho. Já está muito avançado o que achata os pés, seu pecado preferido. Entrai no caminho. Ali manam as fontes benéficas que aplacam qualquer sede. Ali florescem os imortais flores que atapetam alegremente todos os caminhos. Ali se expressam as horas mais rápidas e mais doces. O tesouro da lei é mais precioso que as joias, e sua doçura é superior à do mel. Suas delícias ultrapassam qualquer comparação. Para viver assim, escutai bem as 5 regras. Não mateis, sede compassivos, e não detém em seu caminho ascendente o mais íntimo ser. Dai e recebei livremente, mas não tomeis a ninguém seus bens por avidez, por meio da violência ou da fraude. Não levanteis falsos testemunhos, não calunieis, não menti. A verdade é a expressão da pureza interior. Evitai as drogas e as bebidas que perturbam o espírito. Iluminai vossos espíritos, purificai vosso corpo. Não façais uso do suco de soma. Não toqueis na mulher do vizinho e não cometais pecados carnais ilegítimos e contra a natureza. Depois, falou o mestre dos deveres para com os pais, os filhos, os companheiros, os amigos, ensinando como os que não podem quebrar deste logo as estreitas cadeias dos sentidos, cujos pés são muito débeis para escalar o caminho mais árduo. Devem ordenar sua vida carnal, de modo que aqui embaixo todos os seus dias transcorram irreprováveis, e na realização de obras caritativas que intentem seus primeiros maus seguros, no caminho óctuplo, que vivam puros, humildes, pacientes, compassivos, que amem todos os seres como a si próprios, porque o que é mal é o resultado do mal cometido no passado, e o que é bom provém do bem anterior. Digo que, agindo deste modo, o homem se livra do eu e socorre o mundo, e assim volta mais feliz na vida seguinte e passa a ser mais perfeito. Depois narrou o seguinte: muito tempo antes, quando Nosso Senhor passeava perto de Rajara Griha, no bosque de bambus, certo dia, ao despontar da aurora, viu o chefe de família Singala, que depois de se haver banhado, saudava a terra com a cabeça descoberta, o céu e os 4 pontos cardeais, lançando com ambas as mãos arroz branco e vermelho. Por que te inclinas assim, meu irmão? Perguntou o mestre. É a regra, Senhor. Nossos pais nos ensinaram que a cada aurora, antes de pôr-nos a trabalhar, temos que conjurar o mal que vem do céu, que nos cobre, da terra que está sob nossos pés e de todos os ventos que sopram. Então, aquele que honra o mundo disse: não jogues arroz, mas oferece a todos pensamentos e atos de amor. A teus pais, olhando para o oriente, de onde vem a luz, a teus mestres, voltando-te para o sul, de onde vêm ricos presentes, a tua mulher e teus filhos, voltando para o poente, onde brilham ternas e pacíficas cores, e onde terminam todos os dias, a teus amigos, parentes e a todos os homens, olhando para o norte, os seres mais humildes, inclinando-te para a terra, aos santos, anjos e mortos bem-aventurados, contemplando o céu. Assim se evitarão todos os males e falarás como convém, honrando as 6 direções principais.